Você já parou para pensar no que realmente vai acontecer no fim dos tempos? Será que o mundo vai acabar em uma explosão? Será que os sinais que vemos hoje, como guerras, desastres naturais e crises mundiais, são um cumprimento direto daquilo que a Bíblia anunciou há milhares de anos? Ou será que tudo isso é apenas coincidência? O tema do fim dos tempos sempre despertou curiosidade, medo e também muitas dúvidas. Ao longo da história, milhares de pessoas já tentaram prever a data do fim, anunciaram catástrofes e até usaram o Apocalipse como forma de manipulação. Mas a grande pergunta é: o que a Bíblia realmente diz sobre o fim dos tempos? E aqui vai um aviso importante. Talvez aquilo que você vai ouvir agora não seja exatamente o que você já escutou em pregações, filmes ou até mesmo em conversas. A palavra de Deus é clara, mas muitas vezes é mal interpretada. Então se prepare, porque este vídeo vai abrir os seus olhos para verdades profundas e pode até mesmo mudar a maneira como você enxerga a vida que está vivendo hoje. Jesus, em Mateus capítulo 24, quando foi questionado sobre o fim, não começou falando de destruição, mas de sinais que mostrariam a proximidade desse tempo. Ele disse: cuidem para que ninguém os engane. Veja que o primeiro alerta não é sobre guerra, terremoto ou fome, mas sobre engano. Isso significa que o maior sinal do fim dos tempos não é algo físico que acontece no mundo, mas algo espiritual. A mentira se espalhando, falsos profetas surgindo e muitas pessoas sendo desviadas da verdade. E se pararmos para pensar, vivemos hoje em uma era em que a informação circula mais rápido do que nunca, mas ao mesmo tempo nunca foi tão fácil espalhar mentira, distorcer fatos e enganar multidões. Será que não estamos vendo justamente o cumprimento desse alerta de Jesus? Outro ponto que a Bíblia nos mostra é que o fim dos tempos não deve ser encarado apenas como destruição, mas como a revelação do plano final de Deus. No livro de Apocalipse, muitas pessoas só enxergam bestas, juízos e catástrofes, mas esquecem que o tema central do Apocalipse é a vitória do Cordeiro, Jesus Cristo. Ou seja, o foco não é no medo, mas na esperança de que, no final, o mal não terá a última palavra. Mas há algo ainda mais profundo. Quando a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, ela não está apenas se referindo a eventos cósmicos ou ao destino do mundo inteiro. Ela também fala sobre o fim da nossa própria vida, sobre o dia em que cada um de nós vai se encontrar com Deus. E para muitos, esse fim pode chegar antes do fim global. Essa é uma das verdades mais fortes. Não importa quando exatamente o mundo vai acabar. O que realmente importa é se estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. E aqui vem um gancho poderoso. Você sabia que os discípulos também ficaram ansiosos com essa pergunta sobre quando tudo iria acontecer? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: não cabe a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Ou seja, o foco nunca foi em decifrar datas, mas em estar preparado. O verdadeiro segredo não está em tentar prever o dia, mas em viver cada dia como se fosse o último. Muitas pessoas se perguntam: se não cabe a nós saber o dia nem a hora, então por que a Bíblia nos dá tantos sinais? Essa é uma excelente pergunta. A verdade é que Deus não quer que vivamos no escuro, mas também não quer que sejamos obcecados com cálculos e previsões. Os sinais não foram dados para que tenhamos medo, mas para que fiquemos atentos, vigilantes e preparados. Veja o que Jesus disse em Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E o que acontecia nos dias de Noé? O povo vivia como se nada fosse acontecer. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e os pegou de surpresa. Isso significa que o maior perigo do fim dos tempos não é a destruição em si, mas a indiferença. É viver como se tudo estivesse normal, quando, na verdade, os céus já anunciam que algo grandioso está prestes a acontecer. E aqui eu quero fazer uma pausa para te perguntar: será que você tem vivido como aqueles que zombavam de Noé, rindo da mensagem, ignorando os sinais e ocupando-se apenas com as coisas passageiras? Ou será que você tem se preparado como alguém que crê na palavra de Deus?
Esse é um ponto crucial, porque o fim dos tempos não é apenas sobre o mundo acabar, mas sobre quem vai estar de pé diante de Deus quando esse dia chegar. Outro detalhe poderoso que precisamos entender está em 2 Timóteo 3, onde Paulo descreve como seriam os últimos dias. Ele não fala de terremotos ou asteroides, mas do coração humano. Ele diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E a lista continua. Você percebe? O sinal do fim dos tempos não é apenas externo, mas interno. O fim dos tempos é revelado no comportamento da humanidade, na frieza do amor, na corrupção da verdade e na inversão dos valores. Olhe ao seu redor. Nunca tivemos tanto acesso à tecnologia, ciência, conforto e informação, mas ao mesmo tempo nunca vimos tanta solidão, tanta violência e tanta falta de amor. Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é assustador, porque mostra que o grande problema do fim não está no colapso da criação, mas no colapso do coração humano. E aqui vai um gancho ainda mais profundo. Muitos têm medo do apocalipse porque pensam em guerras, fome e perseguição. Mas a maior batalha do apocalipse não é do lado de fora, é do lado de dentro. É a luta entre a fé e a incredulidade, entre se manter firme em Cristo ou se deixar seduzir pelo mundo. Agora pense comigo, se o fim pode chegar a qualquer momento, e se os sinais já estão diante de nós, qual deveria ser a nossa prioridade? A resposta está em 2 Pedro 3:11, quando o apóstolo pergunta: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Perceba que a Bíblia não diz que devemos nos desesperar, mas que devemos viver em santidade. O fim dos tempos não é um chamado para o medo, mas um chamado para a preparação. E essa preparação não é apenas espiritual, é também prática. É perdoar hoje, é amar hoje, é se reconciliar hoje, porque pode não haver amanhã. E há algo ainda mais poderoso. Quando a Bíblia fala do fim, ela também fala de uma promessa. Em Apocalipse 21, João escreve: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Isso significa que o fim, na verdade, é um novo começo. O fim do mundo como conhecemos não é o fim da história, mas o início da eternidade para aqueles que estão em Cristo. Agora eu te pergunto, você está se preparando apenas para sobreviver neste mundo? Ou está se preparando para viver no mundo eterno que Deus está preparando para os seus filhos? Porque essa é a grande questão. Não basta conhecer os sinais, não basta discutir sobre profecias, não basta tentar descobrir datas. O essencial é estar pronto. E talvez você me pergunte, mas como estar pronto? A resposta é simples, mas profunda. Entregando a sua vida a Jesus, vivendo em comunhão com Ele e permanecendo firme até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa não desistir, não se conformar com o pecado, não se deixar enganar pelas distrações do mundo, mas permanecer firme na fé, mesmo quando tudo ao redor desmoronar. E é por isso que o fim dos tempos não deve ser visto como uma tragédia, mas como uma oportunidade. Oportunidade de despertar, de se arrepender, de recomeçar e de buscar o verdadeiro sentido da vida. Porque no final, a grande pergunta não será sobre quanto dinheiro você ganhou, quantos títulos você conquistou ou quanta fama você obteve. A grande pergunta será: o que você fez com Jesus? Se existe uma verdade que a Bíblia repete várias vezes, é esta: o fim virá de repente. Jesus disse em Mateus 24:44, por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Isso significa que não adianta esperar pelo momento certo para se arrepender. Não adianta pensar que ainda haverá tempo lá na frente. O tempo de se preparar é agora. E aqui eu quero te fazer refletir. Quantas vezes você já ouviu falar sobre o fim dos tempos e pensou, ainda vai demorar? Quantas vezes você já viu notícias de guerras, desastres, pandemias e pensou, isso é normal, sempre aconteceu?
É exatamente isso que a Bíblia diz que aconteceria. O povo se acostumaria aos sinais e viveria como se nada estivesse acontecendo. Mas a verdade é que a cada dia estamos mais próximos do cumprimento final. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25. E essa parábola é uma das chaves para entendermos como devemos nos preparar. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas sabiam que ele viria. Todas, aparentemente, estavam prontas. Mas na hora da verdade, 5 tinham azeite extra em suas lâmpadas e 5 não tinham. O que isso significa? Significa que não basta conhecer a verdade, não basta estar quase preparado, não basta ter uma aparência de fé. O que vai diferenciar quem entra e quem fica de fora é a intimidade real com Deus. É o óleo do Espírito Santo queimando dentro de nós, alimentando a nossa fé. E aqui vai um alerta sério. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma fé superficial. Estão dentro de igrejas. Conhecem versículos, cantam músicas, mas não têm azeite suficiente. Não têm vida de oração. Não têm relacionamento verdadeiro com Cristo. Não têm compromisso diário com a santidade. Estão confiando em uma aparência, mas no dia do fim isso não será suficiente. Agora pense comigo. Se Jesus voltasse hoje, agora mesmo, você estaria entre os que têm azeite ou entre os que ficariam para trás? Essa é uma pergunta que não pode ser ignorada, porque o fim dos tempos não é apenas um evento distante, é uma realidade que pode começar a qualquer instante. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Veja a comparação. O ladrão não avisa quando vai entrar. Ele chega de repente sem aviso prévio. Assim será a volta de Cristo. Muitos estarão vivendo suas vidas normalmente, quando de repente os céus se abrirão e o Filho do Homem virá em glória. E aqui vai um ponto que quase ninguém fala. Para aqueles que estão em Cristo, o fim não é motivo de desespero, mas de alegria. O Apocalipse não é apenas sobre juízo, é sobre vitória. Não é apenas sobre destruição, é sobre restauração. Não é apenas sobre o fim de um mundo marcado pelo pecado, mas sobre o começo de um mundo perfeito, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. Mas para aqueles que rejeitam a mensagem, o fim será um choque. A Bíblia fala de pranto e ranger de dentes, fala de julgamento, fala de separação entre justos e injustos. Isso pode soar duro, mas é a realidade. O próprio Jesus disse que no final ele separará as ovelhas dos bodes, os que o seguiram de verdade, dos que apenas usaram seu nome. E é por isso que eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. O fim dos tempos não será decidido naquele último dia. O fim dos tempos está sendo decidido agora, todos os dias, pelas escolhas que você faz. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus, você está se preparando para a eternidade. Cada vez que você rejeita o pecado e escolhe a santidade, você está guardando azeite para a sua lâmpada. Cada vez que você busca a presença do Espírito Santo, você está se fortalecendo para permanecer firme quando tudo ao redor desmoronar. E olha que poderoso. Jesus disse em João 14 que foi preparar um lugar para nós e que voltaria para nos levar para esse lugar. Isso significa que o fim não é sobre o que vamos perder, mas sobre o que vamos ganhar. É sobre finalmente estar face a face com aquele que nos amou primeiro, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que prometeu que nunca nos deixaria. Mas a pergunta continua ecoando. Você está pronto? Porque não existe meio termo. No fim, só haverá 2 caminhos. Eternidade com Deus, ou eternidade sem Ele. Não haverá como decidir depois. Não haverá segunda chance. O tempo da decisão é hoje. Então, eu te faço um chamado direto. Não adie mais a sua entrega a Cristo. Não espere pelo amanhã, porque o amanhã pode não chegar. O fim dos tempos pode ser global, mas também pode ser pessoal. E ninguém sabe o dia nem a hora em que sua vida terminará aqui. Mas a boa notícia é que, se você estiver em Jesus, não importa quando nem como o fim venha, você estará seguro. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a chave. Essa é a porta da salvação.
Não é pelas suas obras, não é pela sua religião, não é pela sua força. É pela graça, é pela fé em Jesus Cristo. Por isso, se você está ouvindo esta mensagem agora, não endureça o seu coração. Hoje pode ser o dia em que tudo muda na sua vida. Hoje pode ser o dia em que você passa da morte para a vida, do medo para a esperança, do vazio para a plenitude em Cristo. E lembre-se, o fim dos tempos não é apenas uma profecia distante. É uma realidade que se aproxima a cada segundo. A grande questão não é se ele vai acontecer, porque ele vai. A grande questão é, você estará pronto quando ele chegar? Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Você já ouviu sobre os sinais. Já percebeu que o fim dos tempos não é apenas um acontecimento futuro, mas uma realidade que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Agora resta a pergunta mais decisiva de todas. O que você vai fazer com essa verdade? Muitos, ao ouvir sobre o fim, reagem com medo. Outros tentam ignorar, viver como se nada fosse acontecer. Mas a reação que Deus espera de nós não é nem medo, nem indiferença, mas arrependimento e preparação. E aqui está o detalhe. Arrependimento não significa apenas sentir remorso. Significa mudar de direção, deixar de caminhar para longe de Deus e voltar-se para Ele de todo o coração. Jesus deixou claro em Lucas 21:28, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Ouça bem, para os que estão em Cristo, o fim não é motivo de pânico, mas de esperança. Porque quando o mundo estiver em caos, os filhos de Deus estarão esperando a redenção final. Mas só experimentará essa esperança quem tiver feito a escolha certa agora. Não basta ter religião, não basta ter conhecimento, não basta ter uma fé de fachada. É necessário nascer de novo, ser transformado pelo poder do Espírito Santo, entregar o coração completamente a Cristo. E eu preciso ser sincero. Muitos hoje vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Adiam a decisão, dizem, um dia eu vou me entregar, um dia eu vou mudar de vida, um dia eu vou buscar a Deus de verdade. Mas e se esse um dia nunca chegar? E se o fim vier antes disso? A Bíblia diz em Hebreus 3:15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora pense comigo, o que você ganharia se entregasse a sua vida a Cristo hoje? Você ganharia paz verdadeira, esperança para enfrentar as lutas, direção para os seus passos e, acima de tudo, a garantia de vida eterna. E o que você perderia? Perderia apenas a escravidão do pecado, o vazio da alma, o medo da morte e a incerteza do futuro. Por isso, este é o momento de decisão. Não importa quem você é, não importa o que você já fez, não importa quão distante você tenha se sentido de Deus até agora. A graça de Cristo é maior que o seu passado. O sangue derramado na cruz é suficiente para perdoar todos os seus pecados e te dar uma nova vida. E talvez você esteja pensando, mas será que Deus realmente me aceitaria? Ouça esta promessa. Jesus disse em João 6:37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Você não será rejeitado. Não importa quão quebrado você esteja, quão ferido você esteja, ou quão culpado você se sinta. Ele te chama exatamente do jeito que você está. Agora imagine comigo, no dia em que os céus se abrirem, no dia em que a trombeta soar, no dia em que Cristo voltar em glória, haverá dois tipos de pessoas. Haverá aqueles que olharão para cima com desespero, dizendo, não estávamos preparados. Mas também haverá aqueles que olharão para cima com um sorriso, com lágrimas nos olhos e dirão, finalmente, o nosso rei chegou. De qual grupo você quer fazer parte? Essa é a escolha diante de você agora. E eu quero te convidar a dar esse passo hoje. A decisão mais importante da sua vida não é qual carreira seguir, com quem casar ou onde morar. A decisão mais importante da sua vida é o que você fará com Jesus Cristo. Ele é a chave da eternidade. Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho que leva ao Pai. Se você deseja entregar a sua vida a Ele, se você deseja estar pronto para o fim dos tempos, seja ele amanhã, daqui a 1 ano ou daqui a 100 anos, então eu quero te guiar em uma oração simples, mas poderosa.
Uma oração que pode mudar o rumo da sua eternidade. Feche os seus olhos agora e repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus erros e entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A partir de hoje, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me a permanecer firme até o fim. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração de coração, saiba que algo sobrenatural aconteceu dentro de você. Você não está mais sozinho. Você agora pertence a Cristo. E se o fim vier hoje, amanhã ou em qualquer outro momento, você estará seguro nele. E aqui vai a frase final, para ficar gravada no seu coração. O fim dos tempos pode assustar a muitos, mas para os que estão em Cristo, o fim não é o fim, é o começo da eternidade com Deus.